Bom, iniciando aqui mais um projeto Continuidade das Aulas, e o que a gente tem para hoje? A gente vai fazer um início de estudo do movimento e, basicamente, para a parte de aplicação de exercícios, a gente vai falar sobre o movimento retilíneo uniforme, né? Então, coloquei esse título inicial aqui só para que a gente possa fazer uma avaliação dessa situação aqui abaixo, que eu fiz um diagrama. Então, assim, se avaliarmos duas situações, né, dois casos, caso 1, caso 2, o caso 1, por sua vez, ele tem uma semelhança muito grande com o caso 2, em termos de distâncias, né, aqui, simbolizei pela letra D, né, de distâncias, e ainda a gente tem duas avezinhas aqui, ó, duas aves, né, se transferindo ponto a ponto, né, em distâncias iguais, espaçadas aqui. Uma é vermelhinha e a outra é pretinha. Agora, por que essa situação, né? Se a gente puder usar um pouco da imaginação, eu vou pensar assim, eu tenho um animalzinho que sai desse ponto num instante de tempo, zero, como se eu estivesse usando um cronômetro do meu relógio, tivesse iniciado o movimento dele no instante zero, né, do cronômetro. E essa avezinha, ela se move, né? Ela corre até esse segundo ponto, onde há uma distância d, né? Equivalente aqui, em 1 segundo. Posterior a isso, a mesma distância, em 4 segundos agora. Depois a mesma distância novamente, de 4 segundos até 9, né? E depois a mesma distância de 9 até 11. Então, o que eu avalio nessa primeira situação é que daqui até aqui, houve um intervalo de movimento dessa ave, um intervalo que se deu em 1 segundo apenas, né? Então, vou escrever aqui 1 segundo. Enquanto que aqui embaixo, né, no caso 2, na situação caso 2 aqui, ó, a ave vermelha, né, ela vem daqui para cá em 1 segundo, né, na mesma distância d. Então, há um intervalozinho aqui de 1 segundo. Então, há uma grande igualdade, né, vamos dizer assim, no comportamento dessa ave nesse primeiro trecho em relação a esse. Porém, nos seguintes posicionamentos de uma mesma ave, essa aqui no caso a pretinha e aqui a vermelhinha, eu tenho intervalos que são fáceis de marcar. Daqui para cá, 3 segundos. Daqui para cá, 5 segundos. Daqui até aqui, 2 segundos. Já na parte de baixo, para a ave vermelhinha, né, no caso 2, eu tenho um intervalo de tempo aqui de 1 para 2, ou seja, 1. Aqui eu tenho um intervalo de 2 para 3, ou seja, 1 também. E aqui de 3 para 4, ou seja, 1 também. O que eu posso avaliar, então, é que fica a dúvida. Ou melhor, não, né? Não sei. A dúvida é, qual é o movimento uniforme? Né? O movimento uniforme é aquele ao qual o objeto, né, aqui no caso uma ave, ela desloca distâncias iguais em tempos diferentes, né? Ou ela desloca distâncias iguais em intervalos de tempos iguais, né? Essa é a definição básica para movimento uniforme. O movimento uniforme é aquele movimento, né, ao qual avalia-se distâncias percorridas e intervalos de tempo. E distâncias percorridas sempre iguais em intervalos de tempos iguais. Ou seja, esse caso 1 aqui, né, ele não é um caso de movimento uniforme, já que eu tenho distâncias iguais percorridas em intervalos de tempos diferentes. Trata-se de um movimento variável, então. E esse caso 2, ele passa a ser, no caso dessa análise que a gente faz no início da aula, esse caso 2, ele passa a ser entendido como um movimento uniforme. Agora, justificativa simples, né? Eu tenho distâncias iguais aqui, percorridas por essa ave vermelhinha que está aqui, em tempos de 1 segundo cada, né? Lembrando que, se vocês pudessem avaliar, né, todos os intervalos de tempo que eu pude calcular e definir foram verificados através da diferença do tempo maior
pelo tempo menor, né? Então, 1 menos 0, 1, 2 menos 1, 1, 3 menos 2, 1 e 4 menos 3, 1. O mesmo foi feito também aqui. 11 menos 9, 2, 9 menos 4, 5, 4 menos 1, 3, 1 menos 0, 1. Né? Então, essa é a forma da gente fazer uma avaliação gráfica do que vem a ser um movimento uniforme. Trata-se de um movimento que também dizemos movimento com velocidade constante. E daqui para frente a gente vai fazer uma avaliação completa, né, de todo o conteúdo de movimento uniforme dentro desse assunto mecânica, né, que estudamos na física. Vamos lá. Bom, para a gente fazer então a continuidade, algumas palavras-chave interessantes que a gente coloque para começar. Então, a primeira delas é a palavra referência. Né? E a segunda palavra é movimento. Né? E a terceira palavra, repouso. Então é interessante pensar que para se avaliar o conhecimento agora, eu preciso de uma referência. Né? A ideia da referência tem ligação propriamente com o que você vai medir. Né? Então, no início do ano a gente fez uma avaliação sobre... Fez uma avaliação não, a gente fez um estudo, né, sobre as notações científicas, né, a questão dos números grandes e pequenos e a utilização de potências de base 10. Então, a preocupação maior ali era a de avaliar números, basicamente em grande quantidade e em pequena quantidade. E a referência em si, né, ela era muito ampla. Né? Então, ora a gente falava sobre tamanho de sistema solar, ora a gente falava de tamanho de um vírus, né? Ora a gente falava de dimensões referentes ao nosso dia a dia. Por exemplo, a altura de uma pessoa, uma mesa, né, usada numa sala de aula, e assim vai. Agora, no caso, para eu avaliar uma referência nesse assunto, movimento e repouso, é muito importante, tendo em vista que esse conceito, né, movimento, ele é diferente desse conceito repouso. Aliás, são conceitos relativos, ou seja, são conceitos relativos, né, eles dependem de uma referência. Tá? Então, importante que, para eu definir o meu estudo agora, né, com física, eu vou depender de referências para poder falar se algo está em movimento ou se algo está em repouso. E dessas referências, fica bem importante que a gente defina duas, né, formas de se avaliar a tal referência. A primeira forma é o sistema e a segunda forma é o corpo. Então, estou dizendo para vocês que nesse aspecto eu tenho um sistema de referência, né, para se avaliar o que está em movimento e o que está em repouso, ou eu tenho o corpo de referência para se avaliar o que está em movimento e o que está em repouso. Então, imaginemos uma condição de um inseto, né, que venha vagando aqui sobre a minha mesa da aula, que vocês estão vendo. Né? Então, esse inseto, por sua vez, ele pode ter um movimento, né? E falando-se de uma referência corporal. Então, imagine que eu tenha colocado aqui essa borracha próxima desse inseto que se move, né? Esse inseto aqui, ele tem um determinado tipo de movimento, ou seja, ele se mexe e ele vai se mexendo seguindo a linha verdinha tracejada que eu fiz aqui. Então, se esse inseto sai desse ponto e chega até aqui, por exemplo, né? Vamos colocar aqui um ponto de destino dele final, né? Final. Ele, por exemplo, esteve em movimento em relação a essa borracha parada aqui na mesa, né? Agora, assim, se ele vem daqui para cá, ele esteve em movimento em relação a um corpo de referência, que é essa borracha.
Agora, professor, e se eu não estiver falando de um corpo de referência, estiver sim falando de um sistema de referência? Aí, gente, o sistema de referência ele vai ser o conjunto de corpos para eu avaliar o movimento desse inseto. Então, eu posso colocar como referência esse objeto, eu posso colocar como referência o plano dessa mesa, eu posso colocar como referência essa cartolina que eu coloquei por baixo da mesa de vidro, vocês estão visualizando. Eu posso colocar como referência todos os móveis que fazem parte do ambiente aqui da minha sala, que eu estou fazendo essa aula agora, né, sala de estar. Então, assim, sistema de referência. Então, ele vem a ser uma, uma forma, né, conjunta de se avaliar um fenômeno, que no caso é o movimento aí que a gente está se referindo. Agora, o corpo de referência, ele passa a ser um item desse sistema, né? Eu usei como exemplo aí agora a borracha. Então, é interessante falar que são relativos, né? Esses dois elementos, sistema de referência e corpo, são relativos. Então, eu preciso definir uma referência para poder avaliar o que é movimento e o que é repouso. Sabemos muito bem, movimento para o nosso cotidiano, tudo que se mexe, né? Repouso para o nosso cotidiano, tudo que não se mexe, né? Então, numa definição simples, super infantil, né? Eu sei o que é movimento, eu sei o que é repouso. Porém, a física, ela não fala bem assim, né? Ela discute a ideia da referência para poder avaliar movimento. Então, gente, movimento, variação de posições, ok? Em relação, ou seja, a ideia do referencial, né? Ao tempo. Essa aula de hoje, ela é essencial para que eu possa compreender toda a caminhada, né, que a gente vai fazer junto com o estudo da mecânica. Agora, o professor, tudo bem, é a variação das posições em relação ao tempo. E o que é repouso? Né? Repouso tem uma definição? É a não variação, gente. Não variação de posições, né? Tomando-se como referência o tempo. É interessante mencionar dois elementos dessa última definição aqui, dessas duas últimas definições que eu coloquei para a gente agora. Primeiro, o delta, né, que aparece aqui, que a gente conhece muito bem da matemática. O delta é o discriminante, né, para cálculo de equação de segundo grau em aplicação com Bhaskara. Em física, o significado de delta remete sempre à ideia da variação, de algo que modifica-se, né? Então, variação, eu usei o símbolo ali de propósito, só para fazer referência a algo que vai ser muito utilizado nesses estudos. E outro caso, a ideia do tempo, né? Que até agora a gente não conversou. E, claro, iremos falar bastante. O tempo, basicamente, ele vai definir se algo se encontra em movimento ou se algo encontra-se em repouso. Né? É em referência também ao tempo, né, que nós conseguimos melhorar essa identificação do que é o movimento, do que é o repouso. Né? Então, situações práticas que a gente possa vir a utilizar, né, para provar que o tempo é um elemento muito pertinente para avaliar movimento e repouso, é a, por exemplo, da observação de uma vegetação que recobre paredes. Né? Então, a gente está falando da trepadeira. Então, a partir do momento inicial, né, em que eu planto essa trepadeira e ela precisa subir, né, pelo muro e cobrir todo esse muro com vegetação, isso leva muito tempo. Né? Então, conforme eu vou avaliando o movimento do vegetal, né, da planta, a longo prazo eu consigo perceber que ela se moveu. Né? Então, no primeiro momento, parece que ela está em repouso. Né? Você acabou de plantar, parece que ela está em repouso. E com o período de tempo a ser avaliado, eu consigo dizer que ela se encontra em movimento. Então, mais uma ideia de que movimento e repouso é bem relativo, principalmente ao tempo.
né? Num primeiro olhar, a trepadeira que acabou de ser plantada no cantinho ali do exemplo que eu estou citando, no primeiro olhar, ela está em repouso, né? Está parada, não está mexendo, né? Mas com o tempo, né? Com a avaliação temporal, eu consigo dizer, então, que essa trepadeira encontra-se em movimento. Então, são dois conceitos relativos importantes, né? A ideia do movimento e do repouso. E esses conceitos relativos, eles se referem basicamente à ideia do tempo e ainda, para finalizar, das posições, né? Então, assim, dos elementos que vão fazer com que a gente avance na conversa aqui, nós temos as posições, né? E os tempos. E vamos continuar com a nossa teoria por enquanto. Bom, muito bem. Continuando, vamos imaginar mais, né? Albert Einstein, aliás, atribui-se essa frase a Albert Einstein, sempre dizia que a imaginação é tão maior quanto a inteligência, né, para se desenvolver ciência. Então, vamos imaginar mais uma vez. Eu desenhei há pouco, né, eu constituí há pouco a ideia de um inseto, né, e esse inseto, por sua vez, eu vou usar o exemplo de uma borboleta agora, né? Então, imagine uma borboleta. Essa borboleta, ela, como a gente já sabe, na prática, ela voa, né? E como muitos de vocês já devem ter visto, quando eu observo um inseto como esse voando, a trajetória dele, trajetória, professor, o desenho que ele deixa no ar, a minha visão, é um desenho bem confuso, né? Quando eu observo o voo de uma borboleta. Então, eu fiz aqui um exemplo na nossa lousa, como vocês percebem, de uma borboleta e de maneira resumida, né, como seria aí a trajetória para essa borboleta em voo. A trajetória é essa. Uma trajetória que, na prática, ou ainda dentro da matemática, na parte dos estudos da geometria, eu não tenho uma denominação, né? Do que eu estou falando? Se eu faço uma trajetória triangular, essa trajetória é assim, né? Então, geometricamente falando, uma trajetória triangular é bem conhecida nossa. Se eu falar de uma trajetória quadrada, tem os lados iguais, inclusive 4, havendo ângulo reto, né? Informação de todos eles. Essa trajetória aqui também é muito bem definida, se a gente for pensar em termos de geometria. Bem diferente da trajetória desse inseto, no caso aí da borboleta, né? Então, assim, é um aspecto importante dentro do estudo do movimento, a ideia da trajetória, né? Então, a trajetória passa a ser também uma referência para os estudos do movimento uniforme, né? Trajetória, e no caso, para o nosso estudo no ensino médio, a trajetória inicialmente será retilínea, né? Retilínea. Diferente, então, dessa trajetória que fica indefinida, segundo, né, as denominações da geometria. Essas trajetórias aqui, elas possuem, então, partes retilíneas, né? Especificamente, no caso da matéria, então, eu vou me preocupar com essa trajetória aqui, né? Eu vou iniciar o estudo do chamado movimento retilíneo e uniforme, que é aquele movimento que segue uma trajetória reta, né? Como essa seta que eu acabei de indicar. Há uma sigla, né, decorrente desse estudo, que a gente vai chamar de essa sigla RU, né, chamado movimento retilíneo uniforme. E esse movimento retilíneo uniforme vai trazer 2 pontos fixos de análise, né? Primeiro ponto, em relação à trajetória, né, que é o conjunto de pontos ocupados por um objeto
que esteja em movimento, retilínea no caso, né? E a palavra uniforme, que aparece também na definição, ela tem a ver com uma constante rapidez do corpo. Vocês se recordam que no início da aula eu defini para vocês dois casos. O primeiro caso, que era de uma avezinha que se deslocava a distâncias iguais em tempos diferentes, né? Era um movimento não uniforme. E no caso 2, definimos o movimento uniforme, né? Essa ave ela deslocava a distâncias iguais em tempos iguais. A velocidade constante, então, a rapidez constante, ela é desenvolvida nesse aspecto, havendo distâncias iguais percorridas e intervalos de tempos iguais avaliados. Aqui eu tenho, então, a linha da trajetória para estudos envolvendo a aplicação matemática, e a partir daí, então, a gente vai começar a se preocupar com símbolos, com definições, unidades e aplicações de exercício, tá? Em resumo, nosso estudo aqui é referente ao chamado movimento. Esse movimento ele é dado numa trajetória retilínea, né, e com a velocidade constante. Nesse aspecto, então, é bem relevante pensar que trajetórias que não sejam da forma retilínea, eu não vou adequar para o estudo agora, né? Mais à frente a gente vai perceber que o movimento circular será avaliado, né, que de repente também traz uma trajetória mais regular, né? Porém, outras trajetórias, por enquanto, na primeira série do ensino médio, a gente não vai se preocupar, né? Como, por exemplo, a trajetória de uma borboleta ou trajetórias diferenciadas que não as retilíneas. Mas um ponto bem importante antes da gente fazer a continuidade com relação aos símbolos e às definições é em relação a essa tal trajetória retilínea que está aqui, né? Será atribuída um padrão a ela, né? Será atribuído um padrão a ela de que toda trajetória retilínea ela terá um ponto de referência, ponto zero, que nós chamaremos de origem, sempre. Agora, como assim ponto zero, professor? A gente está atribuindo um número ao posicionamento? Sim, né? Serão valores numéricos que definirão as diversas posições que qualquer corpo possa se deslocar dentro dessa trajetória. Então, a matemática entra agora de forma unidimensional, definindo posições numeradas de 1 a 1, por exemplo, aqui, ou eu posso usar escalas diferentes também, de 1, né? Eu posso fazer de 2 em 2, de 3 em 3, e um padrão de que tudo que estiver posicionado à direita é positivo, tudo que estiver posicionado à esquerda, negativo. E a cada um desses pontos aqui, eu vou denominá-los espaços ou posições, tanto faz, né? Espaços de uma trajetória. São esses valores numéricos que a gente vai aprender a lidar de acordo com o avanço da matéria. Bom, vamos retomar todo o assunto, investigando agora a questão das simbologias e ainda as aplicações de algumas unidades de medida, né? Vamos deixar isso aqui para a próxima sequência da aula. Vamos lá.